Queridos e queridas, amados e amadas do Senhor, vamos ler a palavra e eu quero refletir com vocês sobre luz e fogo na caminhada cristã. Vou repetir: luz e fogo na caminhada cristã. Em Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3, nós lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Versículo 14 a 17 do mesmo capítulo, diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Palavra de Deus. No princípio, diz aqui, no princípio só havia escuridão e a terra era sem forma e vazia. Era o caos, era aos nossos olhos algo assim de uma escuridão enorme. Pode-se ter medo de algo na escuridão, você sabe disso, eu também sei, ou medo da escuridão. São duas situações. A escuridade nos oculta ou oculta algo da nossa vida. Também são duas situações. Ela pode nos absolver ou nos condenar. E isso está muito bem explicado lá no Evangelho de João, capítulo 9. Pode ser um horror a escuridão, ou pode ser um êxtase. Depende do gosto, da escolha de cada pessoa. As trevas, como nós sabemos, abrigam vermes, micróbios, bactérias, fungos, morcegos, aranhas, insetos, cobras, vai por aí afora. Muitos seres que habitam nas cavernas têm visão parcial ou são totalmente cegos, porque para viver na escuridão não precisa ter boa visão, não precisa ter visão excelente, pode ser cego, porque já está na escuridão. A escolha desses lugares dispensa, portanto, a necessidade de visão. E em tempos imemoriais, os seres humanos também viveram em cavernas para se protegerem das feras, das tempestades, das ventanias. Foi um período do desenvolvimento da humanidade. A humanidade vem se desenvolvendo através da história. Entretanto, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional e fraternal e humanitário, percebe-se ainda o espírito selvagem agindo em todos os segmentos da sociedade. Os noticiários diários nos mostram isto de maneira tremenda e às vezes que nos embrulha o estômago e nós não temos condições de assistir essas reportagens.
É no meu caso que eu falo isso. Então, meus amados irmãos e irmãs, as trevas continuam abrigando ainda as discriminações e o machismo que fere, que agride, que destrói e mata mulheres, simplesmente porque são mulheres. O racismo se potencializa na escuridão. O machismo é algo da escuridão. E ele se potencializa ali na escuridão, oprimindo, torturando, espezinhando com desdéns, piadas e humilhações. A escuridão impede a circulação de novos pensamentos, de novos olhares. A escuridão nos impede a revisão de conceitos e o espírito de criatividade. Na escuridão não há criatividade. A escuridão é um lugar de estagnação. Por detrás da escuridão, de um único pensamento, e essa tendência que existe atualmente no mundo, de um único pensamento, aquilo que existe em certas ideologias, por trás desse único pensamento, existem opressores treinados. Esse é o lugar de onde todos são iguais, exceto os opressores, os poderosos. A escuridão é o lugar da insensatez, é o lugar dos inflexíveis, dos enrijecidos, que têm as janelas da alma fechadas. Escuridão é um negócio terrível. E quando alguém escapa desse recinto, é intitulado como inimigo do povo, inimigo da ordem, daqueles que continuam acorrentados. Os que estão acorrentados lá, e isto nos é contado de uma maneira extraordinária na caverna de Platão, aqueles que estão lá olhando para o muro, acorrentados, e só percebem a sombra na parede daqueles que passam do lado de fora da caverna. Quando alguém escapole dali e vai respirar o oxigênio e vai conhecer a luz do dia e volta para contar as belezas que existem fora da caverna, então aqueles que estão acorrentados querem matar esse sujeito. Ainda hoje é assim. Quando alguém se escapa da escuridão, quando alguém respira o oxigênio puro, quando alguém conhece a luz, a coisa muda. A liberdade também nos impõe responsabilidade e muitas dificuldades, porque nós fizemos uma opção pela luz. E eu conto para vocês uma historinha entre o vagalume e uma serpente. Todo lugar que o vagalume estava, a serpente estava ali para abocanhá-lo. E o vagalume caía, ia para outro lugar, e de repente a serpente estava ali. E num certo momento o vagalume perguntou para a serpente: escuta uma coisa, você está me vencendo, mas eu quero saber se eu faço parte da sua cadeia alimentar. E a serpente respondeu: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Então por que é que você está me perseguindo o tempo todo? E a serpente respondeu: a tua luz me incomoda. Eu acho que é uma bela lição para a gente trazer para nossas vidas. Quem vive na luz incomoda a quem se rasteja, e a quem vive em locas, e a quem vive na escuridão. O preço da liberdade é um preço alto, mas é o preço da liberdade
e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do capítulo 1 do Gênesis, declara que o Espírito de Deus estava presente no caos. Foi por isso que o salmista disse: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7. A graça preveniente opera na natureza e na vida de todos e todas. Todos e todas, inclusive na vida das piores pessoas do mundo. Isto é para nos chocar. Não é escolha minha nem sua. A graça preveniente de Deus está atuando na vida de todas as pessoas. Que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer como morreu, em favor de toda a humanidade. E o Espírito de Deus tem uma especialidade em trabalhar no meio da escuridão, no meio do caos. Não é na luz. Na luz já tem luz. Mas o Espírito de Deus trabalha naquelas vidas que estão caóticas, naquelas pessoas que estão andando pelo vale da sombra da morte. É aí que a graça de Deus está atuando. E é da boca de Deus que sai a forma adequada, a forma de Deus que preenche todos e todas. Da boca de Deus que sai a forma adequada, a apropriada, que preenche todos e todas, inclusive a natureza. Onde só havia trevas, Deus acendeu duas luzes. Uma para governar o dia, uma maior para governar o dia, e uma para governar a noite. Graças a Deus, Deus é luz. Quem é Deus? Deus é luz. Luz eterna, sem princípio, sem fim. Deus não acaba com a escuridão, para que a luz seja reconhecida, valorizada e intensificada. Deus não acaba com as trevas. Deus cria a luz. E criando a luz, resolve o problema de quem vive na escuridão. É do contraste que nasce a reflexão. Do contraste entre luz e trevas nasce a reflexão. A existência dessas duas proporciona a sombra. A existência da luz e das trevas proporciona a sombra. Da luz e das trevas nasce a sombra. E essa foi uma bela reflexão de Giordano Bruno, que está no livro de 1582, Das Sombras das Ideias. Isto é fundamental na nossa reflexão nesse momento. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora nós damos um pulo da criação para até chegar no verbo de Deus. Eu sou a luz do mundo. Nós, os filhos e filhas de Deus, somos luzes derivadas de Cristo. Estamos sendo transformados e transformadas conforme a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Andamos como filhos e filhas da luz. Efésios 5, 8. Esta luz produz comunhão, irmãos. Esta luz produz segurança. Esta luz produz alegria. E na medida em que é intensificada, amplia o seu alcance, dissipando a
obscuridade. Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Como nós precisamos de claridade, não só física, mas sobretudo claridade, iluminação espiritual. Tem uma frase de Martin Luther King Jr., muito interessante, que eu quero dizê-la para vocês. Cada pessoa deve decidir se caminha na luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Você sabe que ele foi um líder negro americano que lutou pelos direitos civis dos negros. Então, o que está dizendo aqui é que a verdadeira escuridão não era a cor da pele. A verdadeira escuridão era e continua sendo o racismo. Outro sábio do passado disse ou incentivava os seus seguidores a acender uma vela em vez de insultar a escuridão, e ao mesmo tempo lhes assegurava que nem toda a escuridão do mundo é capaz de apagar uma vela. Que coisa maravilhosa, irmãos. Já pensou todos os cristãos e cristãs no mundo todo como velas, como lâmpadas acesas? Esses dias terríveis que nós vivemos, de tanta escuridão, de tanta tristeza, de tantas mortes, de tanta violência, Deus está nos chamando para ser lâmpadas, ser lâmpada. Deus está nos chamando para refletir sobre a sombra, sobre as trevas e a luz. E é nessa metáfora da sombra de Giordano Bruno, sombra é a metáfora dos limites do nosso conhecimento. Precisamos aprender com as nossas limitações, enquanto pecadores e pecadoras, num mundo hostil, até porque em parte nós conhecemos e em parte nós desconhecemos. Nós ainda não somos a luz, nós estamos numa formação, mas nós já recebemos a luz derivada de Cristo Jesus, e nós podemos brilhar. Tanto isso é possível que, a respeito de Jesus, João Batista disse que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí nós já estamos começando a retomar a passagem de Joel 2, 28 a 32. Mateus 3,11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós precisamos de luz, nós precisamos de fogo na nossa caminhada cristã. Sem luz, sem fogo, nós estamos extremamente vulneráveis. Por que o fogo? Porque o fogo ilumina, o fogo purifica, protege, o fogo destrói, o fogo guia os nossos passos, o fogo confronta as injustiças, as fake news, as meias verdades, as mentiras, os enganos, as simulações, as dissimulações, os preconceitos, as discriminações, os medos, as paranoias, os negacionismos. O fogo vem para destruir as trevas, e isso tudo que eu estou escrevendo para vocês representam as trevas e vive nas trevas. O fogo é que destrói o ódio.
Irmãos, nós precisamos de fogo para destruir o ódio, para destruir a negação da vida, a negação da própria palavra de Deus. Este fogo representa a presença de Deus. Veja, por exemplo, que Deus falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. Havia fogo. A palavra de Deus diz em Êxodo 32 que o povo de Deus caminhava durante a noite no deserto, sendo guiado por uma coluna de fogo. Nós também, no século 21, precisamos caminhar nas trevas desse mundo que jaz do maligno, nesse mundo de escuridão física, mental, espiritual. Nós precisamos de uma coluna de fogo para nos guiar, para nos orientar. Deus decidiu oferecer o fogo do seu Espírito para as pessoas desejosas de saírem da mediocridade espiritual para uma espiritualidade plena, com sabedoria do céu, com visão espiritual. Jesus veio para trazer vida, e vida abundante, vida plena, não vida rica, não vida cheia de dinheiro, mas vida confortável espiritualmente, vida de fé, que pode até alcançar os bens materiais também, mas uma vida satisfeita com Deus. O consumismo não resolve o problema dos seus questionamentos existenciais. Os prazeres desse mundo não solucionam as suas crises espirituais, mas a presença de Deus traz conforto para a sua alma. E no dia de Pentecostes, uma festa judaica, Atos 2 descreve a visitação do Espírito de uma maneira extraordinária, que deu um novo significado para aquela festa judaica. O Espírito pôde proporcionar um novo significado para a vida das mulheres e dos homens e da humanidade. Meus irmãos e irmãs, foi uma manifestação maravilhosa. Diz Atos 2 é um cumprimento de Joel 2, que a casa ficou cheia de um som agradável aos ouvidos. Línguas de fogo foram distribuídas e pousou sobre cada um deles, cada uma delas. Todos e todas receberam igualmente, e todos passaram a falar em outras línguas. Graças a Deus. As promessas de Deus são para todos e para todas. Deus deseja que os seus filhos e filhas sejam todos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O poder, meus irmãos, o poder que nós precisamos não vem de armamentos, não vem de perseguição, não vem de cancelamentos. O poder que nós precisamos não vem de cargos, de títulos, não é tendo mais armas, não é comprando mais munição que você tem poder. Não, sabe por quê? Porque Zacarias 4,6 diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Crentes que defendem a violência, crentes que defendem armas, crentes que defendem a morte, crentes que defendem o cancelamento dos diferentes e os estranhos perderam o rumo da vida. Que Jesus não veio trazer morte, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Então, meu irmão, você que é crente aí, está botando pistola na cintura, você que está comprando fuzil, você que está abonando isso,
você que está validando isso, você perdeu o rumo da sua vida. Mas nesta oportunidade, o Espírito de Deus pode transformar a sua vida. Você pode voltar ao primeiro amor e entender que a pistola, que o fuzil, que armamento nenhum resolve o seu problema. E quem está te falando é alguém que já pastoreou nos lugares mais perigosos que existem. Eu nunca usei arma nenhuma, porque a minha arma vem de Deus, é o poder, é a unção, é o fogo do Espírito de Deus. É disso que você precisa. Você precisa de voltar ao primeiro amor e receber poder e graça do Espírito Santo, deve ter uma experiência genuína e maravilhosa, incontestável, com o Espírito de Deus. Eles todos lá no dia de Pentecostes, analfabetos e semi-analfabetos, se tornaram poliglotas, falaram nas línguas de todos os visitantes que estavam ali em Jerusalém. Mais de 12 nações ouviram a pregação da palavra de Deus em seus próprios idiomas. Porque é isso que Deus derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito de sabedoria, de revelação, de graça. E isso é maravilhoso. É o fogo que visita os lares, que agrega familiares, que traz convergência de ideias boas. Esse fogo que promove o bom senso e a unidade. Esse fogo pode visitar os cantos e os recantos das almas carentes, agora mesmo. Carentes de iluminação e de oxigênio. Carentes da graça de Deus, para potencializar os sonhos, as esperanças e serviços generosos, destruindo mitos, destruindo fantasmas, destruindo pesadelos, destruindo idolatria. Quanta idolatria, irmãos! No dia 19 de abril, dia do índio, pouco se falou no índio, porque todos estavam preocupados com o aniversário do Roberto Carlos. Meus irmãos, e as populações indígenas sendo destruídas, índios sendo mortos, mas no Brasil existem muitos ídolos. Ídolos na música, ídolos no futebol, ídolos na política, são muitos mitos. Mas quando você recebe porção dobrada do Espírito de Deus, esse fogo vem destruindo a idolatria. Idolatria condenada na palavra de Deus. Deus não suporta a idolatria. E nesse derramamento do Espírito, essa presença maravilhosa é um sentir, pensar. Você sente emocionalmente e no seu raciocínio, e isso mobiliza todos os sentidos. Não é só olhar, mas é ouvir, é sentir, é experimentar. Então o Pentecostes envolve todos os sentidos da vida. O Pentecostes envolve todas as possibilidades da vida em sociedade, na economia, na família, na nova visão de Deus. Envolve o dinheiro, os recursos materiais, envolve tudo e todos. Envolve vontade, intenção, visão, audição, admiração. Ficamos surpreendidos diante da graça de Deus, que acarreta em arrependimento, em quebrantamento, em confissão, em restauração de vida. Essa graça é que
enfrenta a indiferença. Até porque, irmãos e irmãs, não existe cristianismo à distância. Cristianismo é presença. Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo para estar com a igreja, para estar junto com a igreja. Cristianismo é Deus conosco, é sentir, é perceber, é receber. Aleluia. Então, esse evento não ocorreu no templo com os levitas e sacerdotes. Ocorreu sim, ocorreu longe dos vendedores de animais para os sacrifícios. O Pentecoste ocorreu longe dos trocadores de moedas. O Pentecoste descentralizou a religião oficial. Templo são os lares. Os lares são verdadeiros templos. A Páscoa foi realizada nas casas dos israelitas. O Pentecoste ocorreu numa casa. Sacerdotes agora são todos os crentes. Todos são iguais perante o Senhor. É a comunidade dos iguais. Todos e todas precisam buscar o enchimento do Espírito, do fogo que libera calor, desse fogo que libera energia, que libera luz, desse fogo que promove transformação. Irmãos, sem o fogo do Espírito, nenhuma vida é transformada, não. Esse material nosso aqui, nosso corpo precisa de transformação, e essa transformação só ocorre com o fogo do Espírito. O fogo vai nos moldando a imagem de Cristo, e só Ele pode fazer esse trabalho. Ele é o verdadeiro artífice de Deus. Fogo que, dependendo do material que está sendo queimado, produz diferentes cores, que alcança todas as raças, tribos, línguas, como ocorreu lá no Pentecostes. Graças a Deus. Essa é a nossa fonte, é a sua fonte. Sabe o que você está precisando agora? De um enchimento do Espírito, de pedir ao Senhor, me enche do teu Espírito. Manda, Senhor Deus, um Pentecoste sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu lar. Não adianta costumes, religiosidade, tradições, se você não for uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Sim, há esperança para aqueles e aquelas que caminham pelos vales da sombra da morte física ou da morte espiritual. Especialmente aqueles que estão com escassez de energia, escassez de esperança, de perspectivas, inteiramente desmotivados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso que diz a palavra de Deus. O fogo que reúne os estranhos e diferentes em comunidade. O fogo que promove unidade, comunhão, generosidade, respeito, acolhimento dos fracos e desprotegidos. O fogo é igual para todos. Você interpreta como você quiser, mas essa é a graça de Deus. E a graça de Deus é assim, é distribuída de maneira sábia, muito inteligente mesmo. No Pentecostes, mais de 12 nações de peregrinos receberam a mensagem de Deus, como eu disse ainda há pouco, em suas línguas.
numa espécie de traduções simultâneas. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. E a palavra de Deus diz que o que aconteceu no Pentecostes deve ser experimentado pelos nossos filhos e por todos os que estão longe, diz a palavra. Portanto, nós estamos também na fila do oxigênio de Deus, na fila para receber uma porção dobrada do Espírito. Por enquanto você está perto, ou melhor, busque enquanto você está perto. Você está perto, você deve buscar agora. Pedir, a palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Então peça, que Deus vai liberar abundantemente luz e fogo do Espírito sobre a sua vida, para você trilhar, caminhar na presença dEle nesse mundo hostil e escuro e tenebroso, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de dois gumes, Senhor. E nós pregamos aqui, ó Senhor Deus, sobre a presença do Teu Espírito, o Espírito Santo que age na igreja na atual dispensação, Senhor. E nós não podemos negligenciá-lo, nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida, para todas as decisões que nós precisamos tomar, Senhor Deus. Ó Senhor, batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre os nossos ouvintes, ó Deus. Enche esses corações, fortalece essas vidas, dá ânimo, dá coragem, dá fé, Senhor. Ó Senhor, que seja luz e seja fogo na caminhada dos Teus filhos e filhas, ó Deus, para que ninguém tropece, para que ninguém se desvie, nem para a direita nem para trás, e muito menos retroceda, mas que a gente possa continuar avançando, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Amém, amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja conosco, irmãos e irmãs, e com todo o Brasil que sofre, e com toda a terra que padece nesses momentos difíceis, agora e sempre. Amém. Amém.